E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Saints e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre os posters que o perfil de Ordem original postou, né, entre os dias 1º de outubro e 14 de outubro. A gente, no total, são 6 posters, então a gente vai começar aqui primeiro pelo dos sacrifícios. É importante ressaltar que eu tentei fazer um vídeo sobre primeiro sobre essas 3 imagens, né, sobre esses 3 posters, mas eu não consegui editar a tempo e saíram os outros posters, então eu vim fazer aqui meio que um vídeo completo sobre todos os posts que saíram até agora, e esse daqui vai ser a parte 1. Provavelmente eu não vou falar sobre todos os posts só nessa parte 1, e provavelmente vai ter pelo menos mais uma parte, e talvez uma parte 3 falando sobre esses dois aqui, ou sobre esse aqui que saiu hoje, né? É importante lembrar. Mas primeiro, vamos aqui os sacrifícios, que são o primeiro post que saiu, que foi no dia 1º de outubro, que pegou todo mundo de surpresa. Aqui no post a gente tem uma imagem de uma silhueta, a imagem de um símbolo do outro lado, um sigilo e a frase 6 sacrifícios. Aqui, logo de cara, a comunidade já suspeitou da estética desse personagem, falando que talvez esse personagem não fosse algum dos personagens dos Killers, né? E eles teorizavam que os personagens poderiam não ser os Killers. Aqui, a minha teoria é que possa sim ser um dos Killers e possam ser os Killers sem as máscaras, né? Porque a gente sabe que quem de fato é os Killers são as máscaras, ou talvez ainda possam ser outros Killers de outras épocas, beleza? A teoria aqui mais forte dessa imagem que eu pensei, né? Eu não tenho certeza se eu fui o único a pensar e o primeiro a pensar, mas a que eu pensei aqui é que a Ordem pode ter que usar os Killers como sacrifício, como último recurso. Então, basicamente, a gente sabe que a Ordem ela não faria isso de primeira instância. Então, a teoria aqui é que a Ordem ela vai ter que ser obrigada, de alguma forma, a fazer esses 6 sacrifícios por causa de alguma coisa que vai rolar no RPG. E talvez eles tenham que fazer isso justamente para que algo de bom aconteça, ou algo necessário aconteça. Então, basicamente, a Ordem quebraria de um dos seus princípios fundamentais, que é não matar os ocultistas que eles têm ali aprisionados, e, e aí a Ordem conseguiria alguma coisa. Esse aqui são as teorias dessa imagem, beleza? Agora, partindo para a carta do dia 4 de outubro, a gente tem, né, uma carta feita aparentemente, muito provavelmente no passado, e essa carta aí tem 3 pássaros, que é uma andorinha. Alô? E aqui a gente tem, né, a andorinha, o corvo e a arpia como alguns dos pássaros que aparecem nas cartas. E o corvo faz parte da mitologia nórdica e significam sabedoria e guerra, por serem os olhos de Odin, beleza? Então, o corvo, eles significam coisas boas e ruins na mitologia nórdica. Já a arpia é uma criatura, metade mulher, metade pássaro, e elas eram ladras. E basicamente as arpias elas eram da mitologia grega. Okay? Então, na mitologia grega, elas eram conhecidas por serem esses tipos de criaturas, principalmente por ser ladras. E a expressão uma andorinha só não faz verão diz que uma única pessoa não muda nada, mas um pouco sim. Ou seja, estamos aqui talvez vendo um grupo
se comunicando, uma pessoa se comunicando com outras pessoas que são de parte de um grupo. E aqui o Arpia da carta poderia ser o codinome para o grupo, ok? Então o Arpia ali seria o codinome do grupo, o codinome para falar do grupo, e não o codinome do grupo. E levando um pouquinho mais além, talvez esse grupo seja um grupo de ladrões, beleza? E o Corvo seria alguma espécie de líder dessa organização, tipo um senhor veríssimo, respeitado e temido, já que a gente sabe que o Corvo tem essa parada de seus olhos de Odin, e tem essa parada de significar sabedoria e guerra, beleza? E, obviamente, essa carta aparentemente foi feita no passado, ali por volta do século XIX, por causa do lampião querosene e por causa da caneta bico, e talvez seja ali no final do século XIX e o início do século XX, beleza? E uma coisa que eu queria colocar aqui é uma teoria que eu vi lá no Twitter do Portigo, que é basicamente o criador do maior suplemento gratuito de Ordem Paranormal. Então, se você quiser conhecer esse suplemento, vá no Twitter dele, vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Então, essa teoria do Portigo fala que a organização pode ter relação com a família Moretti. E a gente sabe que a família Moretti estava na ilha, em O Segredo na Ilha, justamente para proteger o sino de qualquer coisa. Então, os Moretti eles faziam parte de uma organização chamada a Ordem dos Caçadores. E, com certeza, não existia só os Moretti nessa ordem. E talvez a gente possa ver aqui aquela parte da ordem muito mais violenta do que a gente via em Iniciação. Nas primeiras temporadas de Ordem, a Ordem Realitas, ela era muito violenta para com ocultistas e criaturas, fazendo basicamente um extermínio em massa, beleza? Então faz sentido um pouquinho essa teoria de que essa ordem dos caçadores talvez esteja no RPG. E não só isso, talvez os killers eles tenham sido parte dessa ordem. Talvez as pessoas que eram da ordem dos caçadores criaram essas máscaras por algum motivo insano, talvez para matar a criatura ou fazer o objetivo que eles queriam. E falando desse objetivo, falando dessa criatura, é óbvio que a gente vai falar um pouquinho sobre as criaturas que podem se relacionar com a parte da carta que fala que o algo não deixa rastros, né? Então, talvez a gente esteja falando do nosso queridão a aniquilação, esse monstruoso aqui, esse gosto. Enfim, basicamente a gente pode estar falando da maior criatura de Ordem Paranormal já registrada pela realidade. Ou seja, a gente pode estar falando de um ser bestial. E talvez essa temporada não seja só sobre o Aniquilação. A parada aqui, pra mim, é que o Aniquilação com certeza não vai ser o boss final. Até porque se o Aniquilação for o boss final, acabou, velho. Acabou a ordem, sabe? Não vai ter camilaridade é foda, né? Camilaridade é foda, né? Meu Deus, isso aqui vai entrar no vídeo só pro offzão, mano. Camilaridade, mano. De onde minha cabeça tirou isso, mano? Enfim. Se tivermos aniquilação nesse spin-off, e se for no futuro, o que eu acho que partes vão ser, mas se tivermos uma aniquilação, com certeza não vamos ter nenhuma outra temporada.
porque a aniquilação é basicamente uma besta, é um Godzilla. E imagina lutar contra um Godzilla, velho. Não tem como. É humanamente impossível. Então, eu acredito que a aniquilação não será o boss final. Talvez vejamos algum grupo cultista tentando trazer a aniquilação para o nosso mundo ou acordar. Talvez a aniquilação já esteja no nosso mundo, só que adormecido de alguma forma. E esse é o ponto. Eu acho que a aniquilação vai ser um dos objetivos do grupo vilanesco, vai ser o objetivo dos antagonistas, ou seja, vai ser basicamente uma corrida contra o tempo, assim, para os agentes ou os killers, Esquadrão Suicida da Ordem, fazer com que ele não acorde. Imagine que foda, velho. Uma temporada que é basicamente os caras se matando para que uma aberração dessa não venha destruir o mundo. Isso aí é muito da hora. E aqui eu deixei um pouquinho para falar do Memento Mori, que eu vi no RPG Explorer, que cotou esse queridaço aqui, por causa do que o Selbit tinha falado, que havia um spoiler do spin-off no suplemento de Sobrevivendo ao Horror. E talvez esse cara possa aparecer, mas não tem muitas teorias embasadas. Talvez a única teoria que tenha é que essa temporada talvez em algumas partes passe no passado, mas tirando isso eu não coloco muita fé no Memento Mori, já que é uma temporada de sangue, então eu acho que ele vai dar espaço para outras criaturas, principalmente criaturas de sangue. E falando em criaturas de sangue, a gente pode falar um pouco sobre o Raziel. E vocês vão notar que mais lá na frente eu vou voltar no Raziel, que talvez a gente já tenha a confirmação que ele já esteja no RPG por causa dessa imagem aqui, dessa taça aqui. Mas eu vou deixar o Raziel para quando a gente chegar nessa outra ilustração, beleza?